Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. O programa Olho Vivo de hoje conversa com o Dr. Tobias Moresco Todeschini, do escritório Moresco Todeschini Advogados, que vai falar sobre questão de alongamento de dívida. Assuntos que interessam muito ao setor primário, já que a nossa região é altamente produtiva e da agricultura familiar. Doutor Tobias, um prazer em ouvi-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Bom dia. Bom dia, José. Prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, nos fale sobre o escritório Moresco Todeschini Advogados. Qual é a área de atuação e quais são os clientes e serviços que a Todeschini presta? Ok, vamos lá então. A Moresco Todeschini Advogados é um escritório que agora, em novembro, vai completar 21 anos de atuação na advocacia aqui em Nova Bassano, na Serra Gaúcha, e sempre atuação a nível regional e, inclusive, nível nacional, logo nos primeiros anos. Depois, enfim, com o advento das redes sociais, da internet, passamos à atuação nacional a nível na modalidade virtual. E hoje, a Moresco Todeschini trabalha com o agronegócio, no atendimento do produtor rural, para qualquer tipo de produtor, qualquer linha de produção que esteja na área agrícola, auxiliando principalmente com as questões do endividamento, na gestão do endividamento, e com os casos de seguro agrícola negado. Então, hoje o escritório tem a atuação a nível nacional. Evidente que o gaúcho, sendo do Rio Grande do Sul ou espalhado pelo país, acaba tendo uma conexão maior conosco, nos procurando mais, né? Mas a gente tem essa convivência com a vida do produtor, e não só dentro do escritório, mas também pelas questões culturais, da vivência que você tem em família, enfim, também, acaba que a gente vive o agro dentro e fora do escritório. Doutor, nós sabemos que o produtor rural ele vem primeiro de estiagens, depois a enchente, voltou a estiagem e agora enfrenta problemas realmente com questões de dívidas e não conseguindo renegociar. E o que é o alongamento de dívida, que é a sua especialidade? Sim, o alongamento de dívida é um termo que vem sendo falado muito de alguns poucos anos para cá. Já existe de longa data, mas devido às dificuldades que o agronegócio vem enfrentando, e se nós pudermos falar também do agronegócio do produtor gaúcho, né, porque nos últimos 5 anos, entre seca e por outro lado, as enchentes, o excesso de chuva, o produtor gaúcho tem sofrido muito. Então, o alongamento de dívida é um termo que ele vem muito em evidência, vem sendo muito falado nos meios jurídicos. O que é o alongamento de dívida? O alongamento de dívida, falando de uma forma simples, ele é o fôlego financeiro que o produtor precisa. Então, o alongamento de dívida, o produtor sofreu uma ou algumas frustrações na safra, se no caso for de grãos, por exemplo, o produtor que tem gado com o preço muito baixo na venda, que não paga o custo, ou o pessoal também do leite, que enfrenta muita dificuldade com o preço de venda, agora também porque está vindo leite de fora também do país com um preço muito baixo, ou seja, o alongamento de dívida ele serve para o produtor que de algum modo ele sofre com a sua produção, seja antes, durante a produção, ou seja depois, no momento da venda, ou nos dois casos, tanto antes quanto depois. A gente pega, por exemplo, agora o preço da soja, que está muito abaixo do que era há pouco tempo atrás. Então, essas dificuldades, se trabalha o alongamento de dívida. Prosseguindo, o alongamento de dívida ele é previsto no Manual de Crédito Rural. É uma lei, tá, que ela foi aprovada, enfim, ela é uma lei que está em vigência, né, e que ela é aceita, ela é aplicada pela advocacia e também no Poder Judiciário.
O que o Manual de Crédito Rural prevê como alongamento de dívida? Quais são os benefícios, os principais benefícios para o alongamento de dívida do produtor? Então, se busca um prazo de carência, né? O Manual do Crédito Rural ele prevê de 1 até 3 anos de carência para o produtor começar a pagar aquela dívida que está iminente, que está ali vencendo, e 20 anos de prazo de pagamento. Ou seja, o produtor está no sufoco, pode ser que ele tenha uma parte de produção, mas ele já visualiza antes do vencimento que ele não vai conseguir pagar. Ou, por outro lado, se ele pagar aquela conta com o banco ou com a cooperativa, ele vai ficar totalmente zerado, tanto para a próxima produção, para preparar para a próxima lavoura, quanto para o sustento da família. Então, vem o alongamento de dívida, dar esse fôlego, ganhar um prazo de carência, às vezes de 1, 2 ou 3 anos, aliviar a carga daquele produtor e depois continuar pagando. Doutor, diante da situação de dificuldades financeiras, quais são as opções que o produtor tem diante disso? Muito bom. Seguinte, José, o produtor ele chega num ponto, são casos que a gente vê no dia a dia aqui no escritório, ele chega em um ponto que ele tem algumas opções. Quais são essas opções? Uma delas é vender o capital, pode ser terra, maquinário ou a própria produção, e aí a gente brinca, vender a preço de banana, por menos do que vale, para saldar aquela conta com o banco, com a cooperativa. É uma opção muito ruim e ninguém trabalha para perder, não é certo? Ninguém trabalha uma vida inteira para perder patrimônio. Então essa é uma opção, que é uma opção muito ruim. Ele tem uma outra opção, que é ficar inerte, não fazer nada. Ele não vende o capital, ele não busca alongamento, ele simplesmente deixa parado, aguardando o banco executar na justiça aquela dívida. Aqui tem uma questão muito perigosa, eu diria, São porque as armadilhas, né, até doutor? as armadilhas. Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, é, muitas vezes a dívida do produtor ficava vencida e o banco demorava 1 ano, 2, até 3 para entrar na justiça para cobrar aquele produtor. Mas a postura dos bancos e cooperativas mudou. Se houve muita notícia do Banco do Brasil também a respeito, pelos pronunciamentos e tal, mas eu só cito o Banco do Brasil como um exemplo, não é especificamente. São todos. Os bancos mudaram de postura, aonde que hoje a dívida do produtor vence, em questão de 6 meses, o banco está executando. Então, essa é a segunda opção que o produtor tem. É não vender o patrimônio, não pagar o banco e deixar o banco executar. O problema é que quando o banco vem executando, quando vem a execução daquela dívida, ela vem carregada de medidas judiciais pesadas. Então, pode ser uma busca e apreensão do maquinário, pode ser a retenção, o bloqueio daquilo que ele produziu e que depositou lá em algum silo, que ele estava esperando faturar o pouco que ele conseguiu produzir, né? Então, pode ser pedindo o leilão de uma terra, né? Então, assim, esperar o banco executar é muito perigoso para o produtor, porque daí, como a gente diz no ditado popular, aí você está correndo atrás da máquina. Você tem que apagar a fogueira, né? Então, voltando à nossa linha, a primeira opção, vender capital ou produção ou bens por preço muito baixo, perdendo muito do que conquistou na vida. É uma péssima opção. A segunda opção, não fazer nada, deixar aquela dívida ser executada. É uma opção? Sim, mas ao nosso ver, não é muito interessante. Até porque aquela execução ela já vem carregada com outros custos, taxas, custas judiciais, honorários advocatícios dos advogados do banco, as multas pelo atraso, né? Então, às vezes, é uma operação que ela está parcelada em 2, 3, 4, 5 anos
e como ficou devendo a parcela, o banco ele não vai executar só aquela parcela, ele vai executar o contrato inteiro, vai antecipar as parcelas futuras. Então, por exemplo, tinha uma dívida de 100 mil, né, venceu, mas a operação era de 500. O banco não entra executando 100 mil, entra executando 500, tudo de uma vez só. Então é perigoso. E, ao nosso ver, o terceiro caminho, a terceira opção, que é a melhor, o alongamento da dívida. O É, alongamento da dívida, o produtor prevendo já que não vai conseguir pagar, se antecipando, pede esse fôlego financeiro. como é que ele procede para pedir o alongamento da dívida? Procura um especialista como o senhor? Como é que ele faz? Sim, o alongamento da dívida é o que a gente vê aqui na prática, tá? A gente atende clientes diariamente, produtores. Hoje, a Moresco Todeskine Advogados atua somente no agronegócio, então é o que a gente vê todo dia. Se especializou nessa área, doutor. Nós especializamos. Eu diria que provavelmente aqui na Serra Gaúcha, o escritório mais especializado ou estruturado para atender o produtor com essas questões seria o nosso. Mas, enfim, é o meu conhecimento. Não que isso seja um dado estatístico 100% correto, mas acredito que seja. Mas, enfim, prosseguindo. O produtor, muitas vezes, ele vai tratar diretamente no banco, na agência, solicitar o alongamento da dívida. Né? Algumas vezes consegue, poucas vezes, pouquíssimas vezes. Sempre tem alguma regra, sempre tem algum entrave, algo que dificulta, tá? Então, o alongamento da dívida, normalmente, tá? É o que a gente vê no dia a dia aqui, através do escritório da advocacia, que vai trabalhar diretamente com o jurídico do banco, evidentemente que o jurídico do banco vai falar com o gerente do agronegócio do banco, e ali você chega a um passo inicial. O que é o passo inicial? É a negociação administrativa. Então, é apresentada a situação do cliente com documentos, com laudos, com todo um fundamento legal e com conhecimento da realidade daquele produtor e com o conhecimento técnico-jurídico do que a lei dá de força, de oportunidade para o produtor. Então, normalmente, é através de negociação entre jurídico do produtor com o jurídico dos bancos, né, a negociação administrativa. Em algumas oportunidades, muitos casos, eu diria, se consegue uma negociação administrativa sem a necessidade de ir para o judiciário. Tá? E isso é muito bom. Mas o que a gente vê também aqui é que muitas vezes o advogado agrarista, o escritório que atua no agronegócio, consegue negociações muito melhores do que aquelas que se vê diretamente no balcão do banco. O produtor vai. Tá? Outras questões. No alongamento de dívida, aplicando-se a lei a favor do produtor, a lei correta, as garantias, elas são mantidas. As mesmas garantias. Então, se naquela operação você tem dois avalistas, vai manter dois avalistas. Se naquela operação você deu em garantia o maquinário, no alongamento, o mesmo maquinário tem que ser mantido, tá? Então, o que acontece muitas vezes, José, é que o produtor chega e pede um alongamento e o que ele é oferecido? É oferecido, sim, podemos fazer um alongamento, mas queremos mais garantias. Queremos aumento de garantias. Ou, às vezes, é solicitado uma alienação fiduciária. Ou seja, a tua terra, o teu imóvel, a tua propriedade, lá na escritura, no registro de imóveis, ela passa a ser do banco. Você não é mais dono. Você pode utilizar a terra. Você tem a posse, continua na posse. Mas a terra passa a ser do banco, na alienação fiduciária.
Quando ela vai ser do produtor de volta? Quando ele quitar a operação, tempo depois. E aí mora um perigo muito grande, uma armadilha. Por quê? Porque, por exemplo, você fez um alongamento ou uma renegociação com o banco e fez em alguns anos, certo? Ok, parece que aliviou a pressão, parece que resolveu. Mas se naqueles anos seguintes, em algum dos anos seguintes que você fez, você não conseguir pagar aquela parcela, o leilão da terra, ele é administrativo, ele é muito rápido. É assim, ó, é administrativo, é via cartório. Não precisa ter um processo judicial, todo um trâmite judicial, para depois, então, haver um leilão daquela terra. Então, voltando à nossa linha aqui de raciocínio, você me pediu como é que faz o procedimento, como é que é o procedimento. Inicia-se na esfera administrativa, negociações, várias reuniões, documentos, enfim. Chegando-se a um acordo com o banco ou com a cooperativa, aonde que este acordo dá para o produtor prazo de carência, 1, 2 ou 3 anos, e mais alguns vários anos para ele pagar aquela operação, mantendo as mesmas garantias, ok, o negócio está resolvido. Agora, por vezes, as instituições financeiras batem o pé e oferecem uma proposta, ou não querem fazer a negociação, não aceitam, ou a instituição financeira oferece uma proposta onde que o produtor não consegue alcançar. Então, por exemplo, você tem uma operação de 1 milhão. Ok, eu faço para você, eu alongo essa dívida, mas eu quero 200, 300 mil de entrada. O produtor não tem, ele não tem nem 50 para dar de entrada, muitas vezes. Então, não dá para aceitar. Ou, às vezes, o que acontece, ou outras oportunidades, a taxa de juros lá na operação original era de 8%, mas agora é oferecida uma renegociação, Seria que a é diferente repactuação, do né? alongamento, tá? A renegociação é diferente do alongamento, né? É oferecida uma renegociação, onde que aquela taxa de juros ela passa de 8 para 17, para 20%. Ou seja, o produtor está devendo 1 milhão, não consegue pagar, está pedindo socorro porque não consegue pagar, mas a dívida dele vai passar para 2, talvez para 2,5, 2 milhões, 2,5 milhões. Como é que ele vai pagar? Então, é uma solução momentânea, que parece que aliviou o problema, mas na verdade só aumentou o problema mais ainda. Então, nesses casos, quando vem uma proposta, ou não vem proposta, ou vem propostas que não atendem à necessidade do produtor, ou a proposta ela vai colocar o produtor numa situação mais delicada ainda, de mais perigo futuro, um perigo futuro maior ainda, a gente então encerra a negociação administrativa e vai para o judiciário. E aí lá no judiciário se apresenta para o juiz, no caso, enfim, a dificuldade do produtor, a situação que foi buscada uma negociação, mas que não houve acordo, não atende, não resolve o problema, e se pede para o judiciário uma tutela, para que o judiciário, então, já de início no processo, provisoriamente, aquele alongamento para o produtor, para que depois a dívida seja discutida com calma, com tranquilidade, vendo todas as taxas, tudo isso, né? É um trabalho, José, de muita briga, tá? Para o advogado é uma luta muito grande. Falando, parece ser algo tranquilo, mas não é, porque as instituições bancárias brigam bastante, né? Eles querem receber, aquela história de que o produtor pede socorro, o discurso que vem às vezes, né? O produtor pede socorro por qualquer motivo. Não é, muito pelo contrário. O produtor, ele não quer dar calote em ninguém. Ele quer pagar. Ele faz questão de pagar. Para ele pagar as suas operações bancárias, seja com instituições financeiras, seja com credores particulares, é uma honra. Por quê? Porque é o legado da família dele, é o legado da história dele que está em jogo. Tem os filhos junto com ele ali. Então o produtor quer pagar.
só que precisa de condições. Às vezes precisa pedir socorro. Então, nós atendemos aqui, muitas vezes, produtores jovens, digo, 25, 30 anos, que já enfrentam as dificuldades gigantescas no início da vida. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, vem produtores que... produtor com 50, 55, 60 anos de idade, e que eles nos relatam: sempre paguei em dia, mas eu venho de 3, 4 frustrações de safra. Eu perdi tudo, eu não tenho mais da onde tirar. Eu preciso de um alongamento de dívida. Então, essa é a realidade. Doutor, por que 30 de abril é uma data tão importante? 30 de abril é uma data importante, depois também maio, junho e algumas operações para julho, mas 30 de abril é a mais importante. Por quê? Porque o vencimento da grande parte dos custeios e financiamentos agrários do país, eles vencem nessas datas. A maior parte deles é 30 de abril, né, e depois, maio, junho e julho, vem outros vencimentos, dependendo da operação que fez, dependendo da região que o produtor reside e tem lá a colheita da safra. E é o momento onde vencem as operações. E por que é tão importante? Porque o alongamento de dívida, para que o alongamento de dívida tenha um efeito, um melhor efeito, para que o produtor tenha maiores chances de conseguir o alongamento de dívida, seja negociando administrativamente, seja no judiciário também, o pedido deve ser feito antes do vencimento. Tem jurisprudência no país que algumas poucas, tá? É a minoria, que aceitam que o produtor faça o pedido de alongamento depois do vencimento e mesmo assim obtenha o alongamento? Tem, existem decisões judiciais para tudo no nosso judiciário, mas tem regra, a grande massa, a grande parte das decisões judiciais hoje, o judiciário entende que o produtor ele tem que solicitar o pedido de alongamento, ou seja, pedir o socorro antes do vencimento. O que é o ideal? Pelo menos 15 dias antes do vencimento, 15 para mais. Ou seja, o produtor visualizou que daqui 2 ou 3 meses não vai dar. Chegou o mês de janeiro, já deu a seca, já viu que vai perder tudo, já comprometeu tudo, já sabe que não vai dar. Então já busca uma ajuda, já pede uma orientação, já vamos formalizar o pedido, já vai providenciar os laudos para demonstrar essa perda, essa dificuldade antes do vencimento. Se nós formos falar de vida, né, como seres humanos, eu digo como cidadãos, acho que cidadãos é a palavra adequada, é a mesma situação. Uma pessoa deve dinheiro para outra, né? Preciso pagar. Não vou conseguir pagar. Antes do vencimento, conversa. Estou com dificuldades. Posso te pagar uma parte? Podemos negociar um prazo diferente? Podemos fazer algum tipo de negócio? Ótimo. É o comportamento humano que fala isso, né? Que mostra a boa fé, a boa vontade da pessoa, né? Agora, está devendo, deixa vencer, não fala nada, não busca o teu credor, não dá satisfação para o teu credor, mas o credor espera o recebimento. Então fica uma situação um pouco, não fica tão legal, digamos assim. E aqui se aplica a mesma coisa, é a regra da vida aplicada ao direito. Então, alongamento, se você vai, busca ajuda antes do vencimento, apresenta as suas dificuldades, pede uma negociação, pede uma prorrogação daqueles prazos, você tem mais chance de ter sucesso. É isso. Doutor, qual é a mensagem final que eu deixo para os nossos amigos, produtores e agricultores que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira? Sim. Bom, para os produtores, eu diria que, como nós atuamos em contato com produtores de todo o país, acompanhamos as notícias, acompanhamos os acontecimentos, eu diria que sabemos do quanto está difícil a situação do produtor
em especial e em um nível de dificuldade maior ainda do produtor gaúcho. Sabemos que não é tão simples o produtor tomar uma decisão. O que eu faço? Estou com as dívidas, vou procurar uma assessoria jurídica, eu vou buscar uma negociação com o banco, e se não der a negociação, eu vou enfrentar o banco. Não é uma decisão tão simples de tomar, porque existe o medo. Por outro lado, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê que vem acontecendo, e, e, e eu não vou entrar em assunto de política, de governo, porque é um problema que não é de hoje, tá? É um problema a nível nacional, cultural, político, que tem que ser mudado. Tem que ser mudada, tem que haver mais benefício para o produtor, tem que haver condições do produtor ter uma vida mais digna. Então, a gente vê que muitas vezes programas do governo não atendem à necessidade. O ano passado tivemos o programa do governo que seria para resolver o problema de grande parte dos produtores, aquele programa dos 12 bilhões. Não foi ocupado nem todo o recurso, porque veio cheio de regras para produtores não se enquadrarem no programa, sabe? Quando caiu nos bancos, muitas vezes na mesa ali, no atendimento, não pelas agências, não pelos gerentes. Muitas vezes o gerente do agronegócio atende muito bem, ele é parceiro do produtor, mas a ordem vem de cima, não é dele, não é ele que decide. Mas o que a gente viu, pedindo alienação fiduciária, sabe, onde que antes não tinha a terra em alienação fiduciária, agora pede alienação fiduciária. A taxa de juros antes era A, agora é a B. Então, assim, a gente vê aqui, a gente percebe que muitas soluções que parecem que vêm, ou que virão, ou que se esperam, elas não acontecem. E qual é o problema? Voltando ao ponto do 30/4, abril, maio, junho, é que, às vezes, se cria para o produtor a expectativa de que algo virá e irá solucionar. Só que a dívida vence, e depois que vence, tudo é mais difícil. É mais difícil conseguir o alongamento, vem a execução do banco. Então, o nosso recado para o produtor é que sejam parceiros dos seus advogados, dos escritórios de advocacia que atendem o agronegócio. Busquem essa orientação, busquem soluções jurídicas. E como eu disse no início, nós sabemos que é uma decisão que não é tão simples de tomar, porque o produtor, ele também tem a questão com os bancos, que ele quer manter o crédito, né? Mas, às vezes, a escolha é entre o seu patrimônio, a sua família, a sua saúde ou o seu ou a solução do seu banco, do seu credor. Algo tem que ser feito, né? Então, o nosso recado é esse. É para que o produtor busque esse auxílio, para que o produtor busque soluções, busque medidas, né? Existem soluções, existem medidas. Por exemplo, só para finalizar, enfim, não quero me estender demais, mas eu sei que são perguntas que muitos produtores têm. Eu vou fazer o alongamento, acabou. Eu não tenho mais crédito, eu não vou conseguir crédito em lugar nenhum. Não é por aí. O que a gente vê na realidade aqui, na advocacia, é que muitas vezes o produtor busca o alongamento, obtido o alongamento, lá na sua ficha, perante os bancos, na consulta, lá você não está inadimplente, aparece uma operação que ela foi prorrogada. Não está devendo, não está inadimplente. O teu CPF não está sujo. Então, é evidente que aquele banco que você procurou fazer o alongamento, ele vai dar uma segurada. Ó, meu amigo, a tua dívida ficou grande aqui. Nós vamos dar uma segurada. Não vou ficar te dando custeio financiamento assim tão fácil.
paga uma parte da tua dívida que a gente volta a negociar, tá tudo bem. Mas existem outros bancos, outras instituições que, como você está com o CPF em dia, você está com a sua operação prorrogada, mas em dia, você pode buscar aquele crédito para continuar trabalhando. Então, acho que tem solução. Para os produtores, tem solução. A tomada de decisão é o que muda o presente e o futuro. Bom, para ter um contato com o Dr. Tobias, entra ali na Moresco Todeschini Advogado nas redes sociais, pode entrar em contato, qualquer parte do Brasil vai atender online, é isso? Pode entrar em contato através do nosso Instagram, Moresco Todeschini Advogados, ou pelo Facebook também, pelo telefone também, nossa central aqui, nosso fixo, 54-3273-1009, mas também a gente deixa sempre claro, né, o produtor ele é livre para entrar em contato com o advogado que ele entender, que for da sua confiança, né, mas o que a gente recomenda independente de qual escritório o produtor vai procurar, de qual assessoria vai procurar, busque uma assessoria especializada em agronegócio, porque faz a diferença. É uma briga grande, tem lei para isso, o produtor tem mais força do que imagina, o produtor pode buscar soluções muito melhores e muito mais rápidas do que ele imagina. Eu não estou dizendo que toda a briga é rápida, é tranquila, não. Tem o caminho, tem o percalço, às vezes, que tem que ser enfrentado. Mas é como eu digo, é a tomada de decisão que muda o presente daquela família ou o futuro daquela família. Você pode escolher entre gastar seu patrimônio, entre deixar o banco lhe executar e ter que correr atrás da máquina se defender, ou buscar uma solução antecipada. E ninguém quer deixar de pagar, ninguém quer dar o calote. Queremos pagar toda a conta de forma justa, com a taxa de juros equilibrada, sem perder as garantias. E pagar é de que jeito? É pagar com a produção, é pagar com as próximas safras, é pagar com a próxima, com a produção do seu leite, é pagar com a venda, enfim, com a produção do gado, do suíno, enfim, é pagar com o trabalho futuro, é ir pagando. Não tem problema, é tudo dentro da lei. Então, existem recursos, é a tomada de decisão que muda. Obrigado, doutor Tobias Moresco Todeschini, advogado especializado em direito do trabalhador rural. Um abraço, sucesso e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, José. Um abraço a todos os produtores. Nós sempre torcemos para que os produtores consigam solucionar essas dificuldades. Como eu disse, o produtor gaúcho, nós nos solidarizamos muito porque é o que mais vem sofrendo e desejamos que tudo dê certo, que tudo passe e que se colham, que sejam colhidos bons frutos logo mais. Abraço. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.